O culto hoje está mais composto por criança do que por adulto. Sejam todos bem-vindos. O culto é para as crianças também, entendeu? Mas é para as crianças ficar quietas, prestando atenção para aprender, tá bom? Não é hora de brincadeira não, agora é hora séria. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Joel, capítulo 2. Isso, sem fazer barulho. Amém? Quero fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 12 ao 17. Amém? Joel capítulo 2, versículo 12 a 17. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos fazer a leitura. Começa no versículo 12 dizendo assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim todos, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vossas vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. Talvez Ele volte atrás e se arrepende-se, e ao passar deixe uma benção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e oferta derramada para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem o jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagre a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança um objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haveriam de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Amém? Todos prestando atenção? Aqui é o profeta Joel. Nós não temos muito detalhe a respeito do profeta Joel. O único detalhe que temos a respeito dele, dos parentes dele, é que ele é filho de Petuel. Mas nós não temos nem sequer a data de quando Joel profetizou. Então, o que Joel está trazendo aqui? No contexto do livro de Joel, ele vai dizer que ele vai tratar a respeito de uma crise que está acontecendo em Judá. É uma crise por conta de um ataque de gafanhotos, e também essa crise também ela também traz uma seca, e além da seca, um fogo que passou pela lavoura. O povo dessa região, ele vivia mais de agricultura. Por isso, o juízo de Deus veio sobre a agricultura para eles. Preste bem atenção ao que vai ser dito aqui, irmão. É muito importante para nós. Ele começa no versículo 1 dizendo assim: ouçam, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os netos às gerações seguintes. Ou seja,
Primeiro, o Senhor fala que nós devemos, irmão, dar testemunho daquilo que Deus faz. Porque esse acontecimento aqui, em Judá, é o juízo de Deus. Um juízo que o próprio Deus trouxe àquela nação. Porque aquela nação estava se desviando dos caminhos do Senhor. Estava adorando outros deuses. Então o Senhor traz o juízo. Mas esse juízo aqui acarreta 3 acontecimentos. Primeiro, a praga de gafanhotos. Ele vai tratar da praga de gafanhotos, que está no capítulo 1, versículo 4, do primeiro versículo ao 4, onde eu acabei de ler. Que ele vai dizer assim. O 4 vai dizer assim: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto cortador comeu. O que o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto devorador. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Ou seja, aqui tem 4 tipos de gafanhoto, 4 grupos de gafanhotos que passou nessa região. E cada um deixou um desastre. Amém? Wendy, senta lá. Então nós estamos vendo 4 tipos de acontecimento, um acontecimento com 4 grupos de gafanhotos diferentes. E esses 4 grupos de gafanhotos deixam uma destruição para trás. E essa destruição é devastadora. Pois os gafanhotos, não sei se os irmãos aqui já presenciaram alguns grupos de gafanhotos. Quando eu era jovem, provavelmente no tamanho daquela mocinha ali, eu presenciei um grupo de gafanhotos aqui em Miguel Alves. E esses gafanhotos, onde eles passavam, era como um enxame de abelha. Eles passavam ali comendo as folhas tudo, e descascando até o talo das árvores. Deixando aquelas árvores molinhas, deixava só o talo branco. Ou seja, é o que ele está descrevendo aqui. Primeiro passa um grupo e come as folhas, passa o outro e come a casca. Não deixa mais nada, deixa só um deserto. Ele vai dizer que aonde eles vão, na frente deles, vai o Senhor Deus, que vai conduzindo o seu exército de gafanhoto. Aí ele diz que na frente deles, as plantas são como o jardim do Éden. Mas atrás dele é como um deserto. Ou seja, fica tudo devastado, não sobra praticamente nada verde. Eles comem tudo que tem verde pela frente. É isso que acontece, irmão, onde passam esses tipos de gafanhotos. Ele não deixa mais nada, tudo fica destruído. Aqui é o início de uma crise que está acontecendo. Imagina aí, para quem vive da lavoura, para quem vive da agricultura, experimenta um ataque de gafanhoto como esse. Esse ataque de gafanhoto, ele deixou tanta destruição, irmão, que o profeta vai dizer que até as ofertas que era dedicada ao Senhor no templo, faltou. Porque a destruição foi tão grande dessa crise, que não tinha nem sequer oferta para o Senhor no templo. Nem sequer vinho para os bêbados, é o que ele vai dizer aqui. Acordem, bêbados, chorem e lamentem, todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Ou seja, até os bêbados sofreram, irmão, nessa crise. Até os bêbados, que antes tinham vinho à vontade, agora vão ter que parar de beber, porque não tem mais vinho para eles beber. É bom por um lado, porque agora eles param com o vício, né? Mas aí não fica só no ataque de gafanhoto. O que o profeta vai dizer mais na frente é que houve uma grande seca, que se encontra no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, e no 17 ele vai dizer assim, preste atenção, capítulo 1, no versículo 10 ao 12 diz assim: e os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo
trigo está destruído, o vinho se acabou, o azeite está em falta. Ou seja, acabou tudo que eles tinham. Para quem vive dessas coisas, agora está tudo em falta por conta da crise. Já não bastava o ataque de gafanhoto que o Senhor trouxe. Agora o Senhor manda uma seca também. E a seca, se os gafanhotos comeram o que tinha de verde, só ficou o talo seco. Agora vem a seca e o talo murcha. As árvores caem. As folhas não se seguram, não tem mais folha. Os talos já não conseguem se manter de pé. Acabam ressecados e caídos no chão. Ou seja, agora nem as árvores que antes botavam frutos sobraram. Tudo secou-se. Tudo está estéril. A terra está árida, seca, sem nada. Não tem fartura, não tem alimento. O povo está sofrendo de escassez de alimento agora. Amém? Mas como se não bastasse a seca, o profeta Joel ainda vai descrever o fogo que passou lá. Preste bem atenção. Olha o que ele vai dizer no versículo 19 e 20, no mesmo capítulo. Ele vai dizer assim, 19 e 20. Preste bem atenção. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam por ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou a pastagem. Ou seja, agora é o fogo. Agora não é somente os gafanhotos, não é somente a seca, agora é o fogo. O fogo vem e consome o que sobrou. Porque os gafanhotos comeram o que tinha verde. A seca veio e ressecou o que estava já devorado por cima. E por último agora passa o fogo e deixa só a terra limpa. Imagina aí, irmão, uma crise dessa solasse milho-alvo. Se as coisas já estão caras, imagine se passasse um grupo de gafanhoto desse e depois viesse uma seca dessa. Essa seca aqui não é de 7 meses como nós já passamos, não. Aqui é de anos. Aí depois vem o fogo e consome tudo que ficou do gafanhoto e da seca. Já pensou a crise? Como ia morrer muita gente de fome? Nesse tempo aqui em Jerusalém morreu muita gente, irmão, de fome. Foi uma crise, irmão. Decretaram um estado de calamidade aqui, ó. Crise que aconteceu. Isso daqui foi o quê? Um juízo de Deus. Por que que Deus traz esse juízo? Para tudo isso, irmão, tem uma resposta. Olha só, qual era a intenção do Senhor? Chamado ao arrependimento. Por que que Deus traz as doenças? As pragas, a seca, as enchentes, traz pandemias, epidemias, terremotos, maremotos. Por que que Deus traz tudo isso? É chamando o seu povo ao arrependimento, irmão. Aqui é um chamado do Senhor para arrependimento. E Ele está chamando quem é aqui para o arrependimento? Os ímpios? Não. Ele chama a igreja. Aqui esse povo era um povo exclusivo, que estava lá. Mas hoje Ele está chamando a igreja de todos os lugares, de todas as regiões. Ele está chamando o seu povo ao arrependimento. Ele está chamando o mundo ao arrependimento, não. Ele está chamando o povo dele ao arrependimento. Por quê? Porque a igreja, irmão, está corrompida. A igreja na terra está corrompida. Nós vemos hoje os púlpitos das igrejas se tornaram um balcão de venda. Entendeu? Os púlpitos das igrejas estão servindo para atrair as pessoas para o mercado, para comprar, para fazer trocas. Entendeu? É para isso que está servindo. Os crentes hoje estão fazendo balada, show, gospel, festa o tempo todo. Você acha que o Senhor está alegre com isso? Você acha que Deus dá risada com isso? Você acha que Deus lá solta foguete no céu por causa disso?
A palavra diz que ele está irado, irmão, irado, indignado por conta da injustiça na terra, que o seu povo está causando, entendeu? Hoje o povo virou sinônimo de quê? De chacota, irmão. As igrejas hoje são zombadas. E qual é o nome que é escarnecido hoje por conta da igreja? O nome de Deus. Quando você vai convidar uma pessoa para ir para a igreja, silêncio. Quando você vai convidar uma pessoa hoje para ir para a igreja, de quem eles falam mal? É dos irmãos? Não, eles falam mal é da igreja. E a igreja é de quem? De Cristo. Quem vai ter o nome que é blasfemado é o nome de Jesus, irmão. O nome de Cristo. Por conta de quê? Da igreja. Entendeu? E Deus está chamando o arrependimento, que é a igreja. Olha só o que ele diz no capítulo 2. A convocação que ele faz do arrependimento. Ele diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Ou seja, o que é que o Senhor está dizendo com isso? Volta para mim de todo o coração. Ele está chamando para uma volta com profundidade, com sinceridade. Uma volta de coração aquebrantado. Entendeu? É isso que o Senhor está dizendo. Ele quer uma sinceridade de coração. Uma volta com quebrantamento. É por isso que ele fala com jejum, com pranto e com lamentos, irmão. De todo o coração. Não de boca, mas de todo o coração. Aí ele vai dizer assim: rasguem o coração e não as vossas vestes. Para o Senhor, seu Deus, e Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça. Sabe o que é que ele está dizendo, irmão? Voltem-se de todo o coração, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe por quê? Porque naquela região, irmão, no Oriente Médio ali, para aquele lado ali, eles tinham uma cultura de quando eles ficavam indignados por algo, irados por algo, ele rasgava as vestes como sinal de ira, de indignação. Entendeu? E isso acabou virando o quê? Um sinônimo de quebrantamento. Qualquer coisa que acontecia, eles rasgavam as vestes. Entendeu? E o Senhor está exortando eles aqui, está corrigindo eles, dizendo que eles têm que rasgar o coração e não as vestes. Porque o rasgar as vestes é hipocrisia. Isso não garante nada que está em seu coração. Mas o que ele quer é que você rasgue o coração. Ele quer um coração voltado-se para ele, mas com sinceridade, com quebrantamento. É assim que nós temos que fazer, irmão. Se voltar para o Senhor de todo o vosso coração. Não simular um arrependimento, simular um arrependimento falso que nós vemos nesses dias. As igrejas dizendo que estão arrependidos, irmão dizendo que está arrependido e volta a praticar a mesma coisa. Entendeu? Temos que voltar para Deus com sinceridade, irmão. É uma volta com quebrantamento para Ele. É isso que Ele está falando aqui. Ele vai dizer assim: e Ele é misericordioso e compassivo, cheio de amor. Ou seja, o nosso Deus, irmão, Ele se ira, se indigna, mas Ele é misericordioso. Quando um pecador se arrepende, irmão, Ele perdoa. Deus está sempre pronto para perdoar. Ele fica indignado e manda juízo. Não é para destruir, é para que você se arrependa e volte-se para Ele. E então, irmão, Ele traz regozijo, alívio, paz. Ele está dizendo aqui, Ele se arrepende e não traz a desgraça. Em vez da desgraça, traz paz. Se nós se voltarmos para Ele de todo o nosso coração, irmão, Ele vai trazer paz em nosso meio. Aí ele diz assim:
Talvez ele volte atrás e arrepende-se, e ao passar deixe uma benção, e assim vocês poderão fazer oferta de cereal e oferta derramada ao Senhor seu Deus. Ou seja, lá está faltando até o cereal para fazer oferta para o Senhor no templo. E o profeta está dizendo, se você se arrepender, quem sabe ele não volta e ao passar deixa uma bênção para vocês. E assim vocês poderão ofertar a ele, fazer uma oferta a ele de cereal, oferta derramada. Entendeu? Toquem a trombeta em Sião, decrete um jejum santo, convoque a assembleia sagrada, reúnam, consagre a assembleia, ajuntem-se os anciões. Ou seja, aqui ele manda consagrar uma assembleia e o primeiro a ser convocado é os anciões. Quem são os anciões, irmãos? Os líderes, os cabeças. Esses líderes, cabeças, esses são os anciões. Esse é que tem que voltar primeiro. Às vezes a gente quer que os membros se arrependam, nós não. Os líderes têm que se arrepender primeiro tem que se colocar na brecha, tem que se convocar para uma oração, um momento de oração. Nós vemos no nosso meio, irmão, e no meio de muitas igrejas, a igreja é convocada a orar, mas os líderes fazem de conta que eles nem fazem parte do mesmo membro, porque os líderes são os últimos a se reunir, e muitas vezes somente a igreja se reúne, os líderes nem se reúnem no meio da igreja. E o primeiro a ser convocado é os líderes, os cabeças. E ele diz assim, preste atenção, criançada. Ele diz assim, reúnam as crianças e os até mesmo os que mamam no peito. Ou seja, nem as crianças estão fora dessa convocação. A convocação aqui, a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor, a levantar o clamor ao Senhor, também é para as crianças. As crianças devem participar dos cultos. As crianças têm de aprender nos cultos. O lugar das crianças é na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Até as que mamam no peito, ou seja, nem os recém-nascidos estão fora dessa convocação. Essa convocação é para os anciões, é para as crianças, é para as que mamam, porque elas crescem ouvindo a palavra de Deus, aprendem desde quando abrem os olhos. Elas devem aprender, porque se não aprender na igreja, aprende no mundo que não presta. Amém? Aí ele continua dizendo assim, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Ou seja, no contexto lá da região, quando um casal casava, quando dois jovens se casavam, eles tinham uma licença para o casamento, eles ficavam de férias por um dia. Mas só que aqui, a convocação aqui que o profeta está trazendo, ela é tão urgente, irmão, que até os recém-casados que estão de licença, devem deixar os seus aposentos, a sua licença, e vir para essa assembleia, para essa convocação, a oração ao Senhor, clamar ao Senhor. Nem os recém-casados estão livres dessa convocação, irmão, para você ver o grau da urgência que é. Aí ele vai dizer assim, e que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar. Ou seja, agora é para os pastores, agora é para os presbíteros, os cabeças, os líderes que estão lá no topo, além dos anciões, os mestres de lares, de grupos, de igreja, de células, de rede, agora até para os pastores, para os que estão no púlpito do altar. A convocação é para todos. Todos devem se reunir em oração
Ninguém está livre de oração, irmão. Esse negócio de somente a igreja orar e os líderes ficam em casa, não é correto, irmão. Não é correto. Deus nunca, na sua palavra, valorizou a preguiça. A preguiça tem sido o maior empecilho para a igreja clamar ao Senhor. Tem sido a preguiça, principalmente da liderança. E toda a igreja está convocada a se reunir para uma oração, uma súplica ao Senhor. Amém? E a oração é esta: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança um objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque haverão de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? Ou seja, a oração tem que ter uma motivação correta. E qual deve ser a motivação da oração? É sempre colocando o nome do Senhor como o verdadeiro propósito. Ou seja, por que essa oração, essa convocação foi feita para orar? Por quê? Porque o nome do Senhor estava sendo escarnecido, irmão, por conta do povo. Por conta do povo de Judá. Então ele vai dizer assim, que as nações vão te dizer, onde está o Deus deles? E ele vai dizer que a oração é pedindo que o Senhor poupa eles. Não faça da herança do Senhor, que é da igreja, um objeto de zombaria. Hoje, irmão, hoje a igreja é mais conhecida por escárnio, por um objeto de zombaria. Não é hoje que você vê nas mídias sociais, quando eles vão mostrar algum vídeo, o ímpio só mostra um vídeo da igreja quando está escarnecendo da igreja, fazendo chacota da igreja, zombando da igreja, porque a igreja virou um objeto de escarnecimento, irmão, de chacota, de zombaria, por conta da mal conduta da igreja hoje. E toda a igreja, irmão, está convocada a se render aos pés do Senhor, a orar ao Senhor, a entregar os seus caminhos ao Senhor com arrependimento genuíno, não de fachada, como os falsos hipócritas, mas de todo o coração. É um arrependimento profundo, com profundidade. É isso que o Senhor manda. E agora, arrependido o povo de Deus, nós vamos ver a resposta do Senhor, depois do Senhor ter trazido uma crise tão grande àquele povo, e o povo sendo convocado ao arrependimento. E se o povo se arrependendo conforme o Senhor diz aqui, nós vamos ver já a resposta antecipada do Senhor. Ele vai dizer assim: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: voltou, estou lhe enviando trigo, vinho novo, azeite o bastante, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês um objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor, os gafanhotos, que vem do norte, para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e árida, e a vanguarda para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental. E as suas podridão, ou seja, o mau cheiro subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tem medo, ó terra. Regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes e as árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas
E o povo de Sião, alegre-se, regozijem-se no Senhor seu Deus, pois Ele lhe dá chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muita chuva, as de outono e as de primavera. Como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto cortador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. Ele vai assim: o meu grande exército, novamente frisando, quem trouxe esses gafanhotos foi o Senhor, o exército é dele. Ele vai dizer assim: que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Olha a resposta do Senhor aí, irmão. Depois do arrependimento do povo, se o povo hoje, irmão, se arrepender, será que o Senhor não trará uma resposta parecida com essa para a igreja hoje? Entendeu? A igreja hoje também sofre, irmão, neste mundo, por tantas coisas, mas esse sofrimento, irmão, muito desse sofrimento é trazido pelo próprio Deus. O que falar da pandemia, que muita gente deu glórias ao diabo, dizendo que foi o diabo que trouxe a pandemia, entendeu? E a pandemia matou muita gente. Quem trouxe a pandemia? É claro que foi o próprio Deus. É o juízo de Deus, irmão. É Deus que traz as coisas. Deus usa. Tudo isso são instrumentos na mão de Deus, são ferramentas na mão de Deus, que Deus usa para trazer juízo às nações, para que o seu povo se arrependa. Amém? Toda a igreja, irmão, está convocada a orar ao Senhor, a clamar ao Senhor. Toda a igreja, desde os pastores,